É na passada. É o seguinte... O que passou? Vamos falar do Bragantino, que não tem nada a ver com o Palmeiras, preocupado com a Libertadores, concentrado na competição sul-americana. O time de Bragança Paulista de virada venceu o jogo 2-1. Palmeiras entrou com reservas e agora o Massa Bruta chega à segunda colocação. É o vice do Campeonato Brasileiro. Massa Bruta correndo por fora, quietinho. Confronto direto na parte de cima da tabela. O Red Bull Bragantino entrou completo em campo. Já o técnico Abel Ferreira optou em colocar em jogo os reservas. A intenção foi de poupar os titulares para a segunda partida da semifinal da Libertadores. O jogo mal havia começado e Lucas Evangelista chegou assustando o Marcelo Lomba. Mas quem teve que botar a mão na bola para defender seu patrimônio logo no comecinho do jogo foi Cleiton. Neste lançamento de Lucas Evangelista para Sacha, o camisa 19 acabou acertando a trave. Com mais volume de jogo, o Massa Bruta quase chegou a marcar com o Evangelista. E olha só, o Bragantino sofreu o primeiro gol aos 14 minutos. Richard Rios lançou para Hendrick, livre de marcação, marcar. Ele sai na cara do goleiro, dá um tapa na bola com muita facilidade. Depois disso, o Palmeiras continuou investindo nos ataques. Luiz Guilherme quase ampliou. E teve mais Luiz Guilherme no ataque. Desta vez ele acertou a trave. E olha só ela mais uma vez aí. A trave, salvando o time de Bragança. Bruno Lopes deu um susto em Cleiton. A equipa ficou um pouco abatida. Penso que foram sensivelmente 4 a 5 minutos que nos podiam ter custado o segundo gol e aí as coisas seriam indiscutivelmente muito mais difíceis. Aos 34 minutos, o Red Bull Bragantino conseguiu se recompor em campo. Aderlan tentou no capricho empatar, mas foi parado por Vanderlan. No segundo tempo, o Caixinha avançou seus marcadores para cima dos reservas de Abel Ferreira. Até que aos 15 minutos, depois de uma mão na bola de Richard Rios dentro da área, ele acabou cedendo o pênalti para o time de Bragança Paulista. Eduardo Sacha chutou forte e deixou tudo igual. O Sacha bateu no meio do gol, uma senhora paulada. Vitinho chutou em cima de Lomba. Quase Thiago Borbas acabou marcando. E foi ele mesmo, Thiago Borbas, que teve mais uma chance de ampliar. Aos 44 minutos, Lucas Evangelista só teve o trabalho de desviar para Eric Ramírez fechar o placar. Eric Ramírez para fazer 2, Bragantino 1, Palmeiras! Até ao penalti estávamos muito consistentes defensivamente, a tapar os espaços todos do nosso adversário, e o penalti surge de uma infelicidade que acontece no jogo. Depois o nosso adversário carregou, acabou por ir à procura do segundo, num cruzamento exterior. Parabéns ao Bragantino, uma equipa sólida, uma equipa que há um tempo a esta parte só se preocupa com o Brasileirão e ganhou justamente. Com a vitória, o time de Bragança Paulista vai à segunda colocação. Já o Palmeiras cai para o 4º lugar. Talvez a intenção do técnico Abel Ferreira seja mesmo focar no jogo da volta contra o Boca, na Libertadores, na próxima quinta-feira. Já para o técnico Pedro Caixinha, esta partida mostra que o time continua seguindo o caminho que ele está traçando, ou seja, manter o comportamento e a proposta de vencer a cada partida. Não estamos a disputar título nacional, coisa nenhuma. Sabíamos, obviamente, que olhando para a tabela, se ganhássemos, ficávamos na segunda posição. Mas isso para nós não é o mais importante. Não somos candidatos a nada, senão fazer tudo e trabalhar como temos vindo a trabalhar, com esta humildade, com respeito por todos, com respeito por este grande projeto, que é um projeto que quer vencer no futebol brasileiro, sem dúvida, mas ainda falta muito. Ainda temos de ter os pés muito bem assentes na terra. Uma coisa podem querer de nós, e uma coisa vamos trabalhar sempre. Vamos ser candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, foi muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro porque está disputando só a competição. Dificilmente o Botafogo perde este campeonato. Apesar de sermos nós os atuais campeões em título, somos nós, e quinta-feira lá estaremos para dar a resposta que temos que dar e fazer o nosso melhor para poder estar na final.
Bom, tá aí o Palmeiras, que perdeu a vice-liderança justamente para o Bragantino. Sai na frente com um gol do Endrick. O Bragantino começa melhor o jogo, aí num contra-ataque, até que o Bragantino, Pedro Caixinha, reclamaram de falta no início da jogada, mas a arbitragem do Wagner Magalhães não marcou nada. Na sequência, gol do Endrick. O Bragantino volta para o segundo tempo e consegue virar a partida. Não desiste, vai para cima, continua ofensivo e acabou se aproveitando também que o time do Palmeiras era jovem. A equipe está pensando na Libertadores, mas o Massa Bruta não tem nada a ver com isso. Foi lá, venceu e agora é vice-líder numa campanha surpreendente, muito boa, comandada por outro português, o Pedro Caixinha. Correndo por fora o Bragantino, né? A gente tem falado muito... Esquecemos já do Bragantino na sequência. Não sei se a partir desse momento, né, pelo Bragantino ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar um pouquinho mais do Bragantino, mas a gente falava muito de Palmeiras e Flamengo. Nessa concorrência... E Grêmio também, né? E o Grêmio também, bem lembrado. Nessa corrida para diminuir essa vantagem com o Botafogo. E o Bragantino sempre ali naquele bolinho, mas com pouca visibilidade, né? Pelo menos a minha opinião. Você falou do segundo tempo, do segundo tempo e também dos jogadores jovens do Palmeiras, que o Abel preferiu colocar completamente o time reserva. Aí faltou essa experiência, né, Loirão? De ter um pouco mais da bola no segundo tempo. O Bragantino foi melhor, teve mais volume de jogo, mas aí faltou um pouco da maturidade. Gira mais a bola, tem um pouco mais a bola. Por causa dessa ansiedade de querer chegar no gol do adversário, acabou dando espaço para o Bragantino muito mais maduro, um time que já joga há um bom tempo juntos, então você vê ali um entrosamento, aumentaram um pouco o ritmo do jogo no segundo tempo e conseguiram lá na reta final o gol que deu a vitória aí pro Bragantino. Tem duas perguntas, começo pelo Endrick. Para você, pela partida de ontem, especialmente o primeiro tempo, ele pode cavar um lugar até no time titular contra o Boca ou você não acredita nisso? Não acredito, Loirão. Acho que ele vai ser opção pro segundo tempo. Eu acho que o Abel não vai inventar nada de diferente do que ele vem fazendo nos últimos jogos, né? Provavelmente com o Mike por um lado, o Arthur por outro, o Rony ali centralizado. Eu acho que o Endrick vai ser a opção na quinta-feira contra o Boca Juniors pro segundo tempo. Ele entrou muito no finalzinho lá, na Bomboneira, então agora espera-se mais minutagem, talvez, pro Endrick. Outra pergunta. Manda. Pro Palmeiras, na real, sim, qual é a chance de título brasileiro? O Abel disse ali que o Botafogo praticamente tá com a taça na mão. Só faltou dizer assim, mas deu uma letra. Deu uma letra, mas assim, Loirão, o Palmeiras perdeu algumas oportunidades já ao longo desse Campeonato Brasileiro de diminuir essa vantagem pro Botafogo. Todos os times oscilam durante um Campeonato Brasileiro tão competitivo quanto é esse nosso campeonato. Quando ele fala, eu já tinha falado lá que o Botafogo é muito difícil pegar e tudo mais, mas naquela ocasião havia uma distância maior de pontuação. E aí fazia muito sentido. Não sei se o Palmeiras tivesse empatado o jogo, vencido nem se fala, mas tivesse empatado o jogo ontem, se o discurso do Abel, em cima da pergunta que foi feita para ele, se ele diria que quase impossível pegar o Botafogo. Você dorme com 4 pontos de diferença para o líder do campeonato, te dá uma esperança ainda tendo o confronto, né? E mesmo se a gente for analisar o empate, também já diminuiria 1 ponto, não é? Aquela coisa vai que... Agora, o Bragantino vem surpreendendo, estava ali no meio de tabela, praticamente todo o campeonato, depois, aos poucos, foi crescendo, vencendo seus jogos, vem de uma boa sequência aí de partidas, e agora não está nem aí se o Palmeiras não levou o time titular para Bragança, fez a sua parte. Exatamente, e outra, Loirão, assim, com todo o respeito e com toda a admiração aí pelo trabalho do Pedro Caixinha no Bragantino, a atuação dos jogadores, o Capixaba, por exemplo, lateral esquerdo, Fabinho Capixaba, por exemplo, está jogando um futebol muito interessante. Juninho Capixaba. Eu falei, como é que Fabinho. Eu falei? Fabinho, o Juninho Capixaba. Agora, Loirão, a responsabilidade ela é menor também, né? E esses jogadores estão sabendo usar muito bem essa situação de jogar um pouquinho mais relaxado, é diferente. A gente falou aqui de Grêmio, Palmeiras e Flamengo, tem uma responsabilidade, uma cobrança muito maior. O Bragantino está fazendo feijãozinho com arroz e hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Boa campanha mesmo, eu concordo com você. Agora, quem também se deu bem na